Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí que as mídias rivais repercutiram esse jogo do Flamengo e Vasco aí. Eles falaram que o Flamengo deveria ter saído com a vitória, mereceu mais a vitória do que o Vasco, né? Disseram até que o Vasco não merecia nenhum empate. O herói deles foi o goleiro, né? Como eles disseram ali, teve uma noite de nóia, o Léo Jardim. E ficou muito interessante, tá? O vídeo. Os créditos vai estar na descrição. Verifica se você está inscrito no canal aí. Deixa seu likezinho para me dar essa moral aí. Não custa nada, é só um clique. Comentem aí embaixo, compartilhe o vídeo. E vamos nessa que aqui é sem enrolação. O Flamengo, que me parece, ô VS, produziu para vencer. Mas teve um Léo Jardim em noite de Neuer, como o próprio Twitter do Flamengo brincou, que impossibilitou, né? Boa noite, boa noite. Acho que é um tema que a gente vira e mexe tem falado aqui do Flamengo. Eu acho que, ao contrário do jogo contra o Central Córdoba, ao contrário do jogo, talvez até contra o Vitória, por exemplo, que o Flamengo venceu, o Flamengo produziu muito ofensivamente. O Flamengo teve pelo menos 5 ou 6 chances claras de gol. O Vasco, no primeiro tempo, tem 2 boas chances, né? E no segundo tempo já não consegue. O cenário do que aconteceu no Campeonato Carioca aconteceu de novo, né? Um Vasco que consegue equilibrar um pouco as coisas no primeiro tempo, ou consegue diminuir a distância no primeiro tempo, e no segundo tempo vai caindo de produção, e acho que até uma questão física, e passa a ficar controlado, passa a ficar vendo o Flamengo controlar o jogo. O Flamengo fez isso, teve oportunidade no segundo tempo. O Léo Jardim fez pelo menos 3 grandes defesas e acabou ficando no 0-0. Tem uma coisa positiva dentro desse empate, que foi, hoje o 0-0 persistiu e o Flamengo sofreu pouco. Eu tenho falado muito isso. Quanto mais o 0-0 ficar no placar, mais arriscado o Flamengo é. E hoje não foi. As melhores chances do Vasco foram no primeiro tempo. Que foi muito bom, eu achei. O primeiro tempo, achei o primeiro tempo de um clássico bom para muito bom. Jogo bom, né? Não jogo bom. Um time só. Aí o segundo tempo eu achei bem abaixo. E no segundo tempo o Flamengo dominou e acabou não conseguindo fazer o gol. E acho que fisicamente o Vasco foi pro espaço também. Então, mas aí eu acho que é o que aconteceu, que aconteceu nos jogos do Campeonato Carioca. Mas é que eu acho que passa um pouco pelo que a Aline falou, assim, o segundo tempo que o Flamengo pode recorrer a peças, mesmo que tenha peças que não estejam à disposição ou 100%, ainda tem muito mais peças do que o Vasco. Então, além de você ter uma queda física, você tem uma queda de qualidade natural no Vasco quando você começa a fazer substituições, né, Renato? Totalmente revoltado. Mas tem umas decisões nem totalmente feliz. É isso. Tem umas decisões do Felipe Luiz que dá pra, por exemplo, assim, os dois estando bem, A gente ouviu você não tem falando disputa pra mim do Cebolinha com o Michael. Que eu acho até que deu opção, assim, ele fez... O Michael hoje jogou bem. Pô, não acho não. Ele deu muito péssimo. Do que ele vem fazendo, várias jogou bem. Escolhas ruins, o Vitor, no final. E olha que eu critico pra caramba. Nossa, hoje eu Michael. Acho que... Inclusive no elogiei mano a no mano, primeiro eu votei tempo contra o Michael. o volume de jogo do Michael, mas não adianta ter o volume e basicamente 90% das jogadas ele escolher... Porque ele vinha jogando, ele jogou bem hoje. Pô, então ele tava mal. Na sua visão, ele tava péssimo. Eu tô muito com você. São jogadores de prateleiras totalmente diferentes. Isso aí é evidente. Não dá pra... O Cebolinha tem que ser titular. É que o Cebolinha tem. Só que o Cebolinha... Aliás, os dois, né? Os dois não dá pra você cravar quem é o titular. Acho que o Michel ajuda bem mais sem bola os dois também. Mas os dois têm muito picotado desde que retornaram, né? Desde que muita lesão e tudo. Não sei se... Eu acho que, diante do cenário essa que tá aí, é sacanagem. o Bruno Henrique não ocupará esse lugar. Definitivamente. Pela esquerda? Eu acho que o Bruno Henrique não ocupará esse lugar. O que você acha que ele vai perder lugar? O Bruno Henrique acho que vai ser reserva do Pedro, eu acho. E vai jogar com o Pedro em algumas situações. Mas será? Pode ser que ele fique abaixo até do Plata, porque hoje o Plata entrou centralizado. Mas jogou há poucos minutos, né? Mas é porque aí eu acho que ele deve ser pela minutagem do Pedro, né? Pode ser também. Pela minutagem do Pedro. É que eu acho que na hierarquia... Se o Pedro tivesse liberado, eu acho que ele trocaria direto o Bruno Henrique pelo Pedro. Pode ser também. Pode ser. Mas é que eu acho que ele vê o Plata também podendo jogar por dentro. E talvez na hierarquia o Bruno desça 2 degraus. Mas o que eu tô dizendo é porque eu acho que essa vaga de ponta pela esquerda tá entre Michael e Cebolinha. Porque eu acho que o Bruno Henrique não vai fazer o que precisa. Eu também não. De retorno. Se o Cebolinha já faz menos do que talvez o Michael... Então, assim, acho que aí ficaria, mas eu também acho. Cebolinha muito. Acho não. Acho que isso é nítido. Cebolinha é mais jogador que o Michael. Mas o Cebolinha faz isso, né? Ele não tá fazendo porque ele não quer, então.
Eu acho que hoje teve uma questão também de que era o Ayrton... uma questão também de lesão, né? Era o Ayrton Lucas. Aí eu acho que talvez se jogasse o Alexandro, talvez ele tivesse começado com o Cebolinha. Talvez, não sei, porque tem mais proteção, né? Pode ser. Porque o Ayrton Lucas realmente marcando eu acho, inclusive... E acho que o Ayrton Lucas, de novo, é outro jogador que eu critico muito. Acho que ele fez um bom jogo. Ele ultrapassou várias vezes bem... Não, digo sem bola. Sem bola... Mas isso ele sempre fez, né? Não, é que às vezes ele ultrapassa no momento errado, às vezes ele toma a decisão errada. Acho que ele funcionou bem ali. Aliás, o corredor esquerdo do Flamengo atacou demais. Curiosamente, o primeiro tempo... jogou os 90 minutos. Jogou os 90 minutos. Curiosamente, hoje, o primeiro tempo, no segundo tempo não, mas no primeiro tempo, o Flamengo atacou praticamente só pelo lado esquerdo. Sim. Com o Ayrton Lucas, acho que o Vasco preparou alguém ali para E a lesão do Ayrton, se for alguma coisa séria, que dá uma quebrada... legal no trabalho. Porque, inclusive, quando ele coloca o Varela, ele coloca o Cebolinha justamente que o Varela fica um pouco mais por dentro, né? Porque o Varela tem que cortar pra dentro pelo pé direito, né? É normal. E aí o Cebolinha passou a atacar o corredor. E o Cebolinha joga mais preso na linha, né? O jogo contra o Cebolinha também corta pra dentro, né? O jogo contra o Tátira, o Varela jogou de lateral esquerdo e jogou bem. Jogou bem. Sim. Então, se não puder nem Alexandre nem Ayrton Lucas, eu imagino que o Varela vai fazer... Se tiver também é uma zica, porque são 3 laterais machucados. E o Vinha cortando o Vinha. Agora essa parada... seriam titulares... Em vários times. O Alexandre, desde que chegou, tá jogando muita bola. O jogo do Vasco... O melhor jogador em campo, Léo Jardim. Piton não foi bem, de acordo com as notas do SofaScore. O Nuno Moreira, que perdeu um gol, Coutinho praticamente não apareceu, o Verratti muito pouca coisa, o Ryan. Ou seja, o time do Vasco ofensivamente existiu muito pouco. E o time do Flamengo teve uma média. Todo mundo no Flamengo fez uma boa atuação. Não teve ninguém ali que você fala, nossa, esse cara jogou pra caceta e tal. Mas todo mundo ali no Flamengo jogou direitinho, fez o seu e tal. Mas as oportunidades apareceram, a bola não entrou. Esse gráfico de intensidade que você tem aqui na ponta, ó, do verde e azul, que aliás, diga-se de passagem, é uma coisa que eu criei 15 anos atrás, 10 anos atrás, lá no meu blog, como eu postei no Instagram esses dias, hoje em dia vários sites usam. Eu vou até processar esses caras tudo aí pelos direitos desse negócio aí. Então, o azul é o Flamengo, que mostra que o Vasco teve um primeiro tempo ali de algum equilíbrio, esse equilíbrio vai terminando na medida que o Flamengo vai se ajustando, e aí no segundo tempo, irmão, o Flamengo já começa mais forte. Quando o Flamengo mexe no time, aí, irmão, aí quando o Flamengo mexe no time, aí acabou. Porque realmente as mudanças do jogo feitas pelo Flamengo e pelo Vasco, existe um abismo, assim, é um negócio tão brutal, tão surreal. Cada alteração que o Flamengo coloca, ele está trocando um titular por outro titular. O Vasco troca um jogador que já não é um jogador gigantesco por um jogador absolutamente mediano, se não for ruim, né? Então, as alterações do jogo, o segundo tempo, vai deixando o Vasco numa situação de estacionar o ônibus ali e tentar não perder o jogo, porque realmente cada mudança vai piorando para o Vasco. Aqui as alterações do jogo e tal, né? Não teve nenhuma grande alteração tática, né? Paulinho pelo Jair, o Matheus Carvalho saiu entre o Hugo Moura, no Flamengo sai o De La Cruz, entra o Alan, sai o Gerson, entra o Pedro. Nessa alteração tem um pouquinho, porque o Plata volta, porque ele já tinha entrado anteriormente, aí o Plata volta a jogar mais na direita para o Pedro jogar de centroavante, é uma correção. Nuno Morena pelo Garré também entra para fazer uma alteração de 6 por meia dúzia. Ninguém arriscou demais. Nos lances do jogo finais, grandes chances de gol. O Flamengo teve 5 oportunidades claras de gol. 5 oportunidades claras. O Vasco teve uma, que foi a do Nuno. Teve bola na trave, mas aí não é chance clara de gol se ela não estiver na frente do goleiro. Então, chances claras de gol, 5 para o Flamengo, 1 para o Vasco. Finalizações, 17 para o Flamengo, 6 para o Vasco. Defesa do goleiro, 7 do Léo Jardim, 1 só do Rossi, escanteio 11-2, enfim. Você tem aqui uma discrepância, só ver a posse de bola aqui, 64-36. Você tem uma discrepância grande, né, dos dois times. Aqui são as finalizações do Vasco, uma de dentro da área aqui, que deve ser, não é do Nuno, a do Nuno é essa aqui, ó. Essa é a do Nuno aqui, que é a melhor chance de gol do Vasco. Essa daqui vai para fora e as outras chances de gol do Vasco são todas feitas de fora da área. O Flamengo, ó, tem as suas grandes chances de gol, suas finalizações são todas dentro da área, dentro da pequena área, dentro da grande área, muito mais controlado o jogo e com muito mais possibilidades reais, né, de se fazer um gol do que eventualmente com chutes de longe. Então, o Flamengo teve muito mais perto da vitória do que o Vasco. O Vasco atacou mais pelo lado esquerdo, o Flamengo ataca praticamente só pelo lado esquerdo, a formação inicial do Flamengo ela é quase que só pelo lado esquerdo. Eu não acho que o Flamengo jogou mal, tá? Eu não acho. Eu não sou dessa tese rubro-negra aí, dessa nova geração virtual de flamenguistas, que o Flamengo não ganhou de 3-0 e tá em crise. Não.
O Flamengo jogou melhor do que o Vasco, o Flamengo teve 5 chances claras de gol, ou seja, ele poderia ter saído de lá com uma vitória confortável, né, pelo número de oportunidades que ele fez, mas é um clássico, um adversário difícil, que estava fechado, no Maracanã que tinha torcida adversária, com todo um contexto de Flamengo e Vasco. Se você ignorar isso, você está ignorando a história do futebol. O clássico é diferente. Então, o Flamengo não jogou mal, o Flamengo só não conseguiu quebrar a barreira que o Vasco armou, porque o Vasco aceitou a limitação dele, né? O Vasco aceitou a limitação dele e jogou do jeito que ele tinha que jogar, aceitando que ele era um time inferior. Não acho que o Flamengo é obrigado a passar por todas as barreiras que ele enfrentar. Vai ter jogo que não vai dar, vai ter jogo que ele vai fazer 5-0. Se o Flamengo faz o primeiro gol hoje com 10 minutos de jogo, ou naquela chance que o Flamengo teve logo no começo, se o Flamengo faz 1-0 ali, o Flamengo teria ganhado o jogo hoje de 4-0, porque o Vasco ia abrir, e se abrir contra o Flamengo você tomou, irmão. Então, as circunstâncias do jogo levaram a isso, e acho que o Vasco sai feliz por ter conseguido. É isso aí, nação. Isso aí foi mais um vídeo aqui no canal. Concordo com o Formiga, né? Lá no começo do vídeo. O Michael, cara, pra mim, ele tá tendo muita decisão errada, no momento errado, na hora errada. E o Michael não é mais aquele garoto que tá saindo da base, né? Inexperiente. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu não sei se tá faltando uma atenção maior do treinador em cima dele para orientar, ou, cara, já teve vários jogos aí que o Flamengo tava no ataque e ele tomou a decisão errada, e até mesmo para finalizar, ele sempre quer dar mais um drible, parece que ele quer fazer um gol de placa. Amigo, faz o gol primeiro. Abriu, chutou, faz um gol. Mas aí abriu, chutou, se o goleiro der rebote, entendeu? Pode estar vindo o Pedro em seguida e pegar o rebote, etc. Depois que estiver ganhando aí com uma vitória larga ou folgada de 2-0 e tal, aí pode tentar fazer uma jogada mais plástica e tal. Mas primeiro, enfia os gols, deixa o jogo mais seguro, tranquilo, com o placar na frente. Depois, né, joga mais bonito, digamos assim. Mas essa é a minha opinião. Escreve aí nos comentários o que vocês acham. Os créditos vai estar na descrição, tá? Verifica se você está inscrito no canal. Deixa esse likezinho aí. Valeu? Eu vou nessa. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui!